Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, né, a nossa live babou hoje, desculpa. Me arrumei direitinho para começar a live com vocês hoje, mas a luz resolveu acabar aqui em casa, né, aqui no meu bairro, então a gente tá sem luz. E eu resolvi então gravar o vídeo ao invés de fazer a live, tá? Desculpem já, né? Desculpem novamente. Eu deixei um recadinho nos stories lá no Instagram, né? Pro pessoal que me segue no Instagram. Eu consegui avisar lá que eu tava sem luz, pro pessoal não ficar esperando a live e tudo mais. E eu resolvi gravar porque, tipo, já passou bastante tempo do horário da live e a luz não voltou. Eu não sei quando a luz vai voltar. Aqui, quando a luz acaba, ela demora um pouco pra voltar, mas pode ser que ela volte a qualquer momento. Então, pode ser que no meio dessa gravação ela volte. Mas eu resolvi gravar de uma vez, tá? Então, me desculpem novamente por não ter tido a live, mas é uma coisa que eu não posso controlar, né? Eu não sou eu que consigo controlar a questão do fornecimento de luz. A gente só espera que sempre tenha luz, mas nem sempre é isso que acontece. Eu não sei se aconteceu alguma coisa aqui no bairro, tipo assim, sei lá, algum caminhão derrubou algum fio. Não sei se aconteceu alguma coisa, tipo um acidente, sabe? Algo desse tipo. Mas eu sei que eu estou sem luz. Então eu vou fazer esse vídeo pra vocês como se eu estivesse fazendo uma live, tá? Então, eu vou conversar com vocês, eu não vou editar o vídeo, não vou cortar erros, então vai ser igual quando é live mesmo. Errei, e é isso aí. Vai ficar. Misturei uma palavra com a outra, vai ficar, tá? Eu vou deixar esse vídeo sem editar como se fosse a nossa live, tá bom? E o primeiro livro, eu queria conversar com vocês, né? Começar falando sobre a minha experiência ao ler o livro Encaixotando Minha Biblioteca, Uma Elegia e 10 Digressões, do Alberto Mangel, né? Que é a minha experiência de leitura, que eu queria conversar com vocês. O livro, como objeto, é bem bonito, né? Eu mostrei ele aqui pra vocês quando eu recebi, quando eu fiz o unboxing. Olha, por dentro a fonte é bem confortável, ó. E ele é página amarelada. Ele é um livro meio pocket, ele é pequeno em relação a outros livros. E deixa eu mostrar aqui, olha, em relação a um livro normal, assim, ele é um pouco menor, tá vendo? Mas é um livro bom. Eu gostei da leitura, eu achei a leitura fluida, eu achei fácil de ser lido, eu achei que é muito bem escrito, eu gostei da escrita do Alberto Mangel, mas eu esperava mais. Eu esperava bem mais. Eu vim de um livro, né? Eu vim da leitura de outro livro, que é esse aqui, O Segredo da Dinamarca, que teve live sobre esse livro. E que é um livro que conta realmente muito mais coisas sobre o tópico do livro. Aqui no Encaixotando Minha Biblioteca, né, que é Uma Elegia e 10 Digressões, eu sabia que ele ia fazer digressões, porque, bom, tá na capa, mas eu não imaginei que as digressões eram o foco principal do livro. Para mim, eu esperava o contrário. Eu esperava que ele ia contar muito mais sobre a biblioteca dele. Ele conta, tá? Eu vou explicar mais um pouquinho sobre como o livro tá organizado. Ele fala da biblioteca dele, mas ele fala muito pouco da biblioteca dele. Eu esperava mais. Eu tava sedenta para saber, tipo assim, sabe? Ai, número de livros ele fala por alto, assim, né? 35 mil cópias, mas eu queria saber detalhes, tipo assim, qual que era a cor da madeira, qual que era o cheiro, ai, quando que ele leu o livro tal. E não sei, eu senti que ele tava mais ali para poder falar dos sentimentos dele ao desmontar essa biblioteca do que falar sobre a biblioteca em si. E como o título é Encaixotando Minha Biblioteca, eu achei que ele ia dar mais detalhes sobre como que foi realmente o processo de encaixotar essa biblioteca gigante. Ele cita aqui em um dos capítulos que alguns amigos foram, né, para casa dele e ajudaram ele a encaixotar, mas ele não conta quantas caixas deu, ele não conta, tipo assim, qual foi a ordem de desmontagem, ele não, sei lá, eu esperava mais fofoca, entende? Eu esperava, assim, um livro, tipo, meu Deus, e daí ele teve que tirar o pó de cada um desses livros, e daí ele encaixotou, e daí os amigos dele, tipo, ele conta que tinha uns amigos lá que ajudaram a catalogar, mas pra mim, a questão do encaixotando a biblioteca, né,
ficou meio que por alto, assim. Ficou meio que tipo, tipo, ele contou, tipo, eu encaixotei minha biblioteca e alguns amigos me ajudaram. Mas não tem os detalhes, não tem assim. Não sei. Eu esperava muito mais sobre essa coisa dele de ter que se mudar e de ter que levar os livros. E eu achei que as digressões iam ser menores. Mas não, gente, as digressões são grandes. E parece que ele queria mais focar no que a biblioteca dele fez ele lembrar, em todas as coisas que a mente dele viajou, assim, fez ele lembrar sobre outros assuntos. Ele queria. Porque, na minha opinião, ficou mais parecendo com um livro de opiniões do Alberto Mangel sobre diversos assuntos e um pouquinho sobre ele desmontando a biblioteca, sabe? Pra mim, meio que tinha que ser ao contrário, o título. Tinha que ser, tipo assim, 10 digressões sobre assuntos variados e eu desmontando minha biblioteca. Tipo assim, eu desmontando, encaixotando a minha biblioteca, eu acho que tinha que ser o subtítulo. Porque eu esperava bem mais sobre o título e meio que ficou ao contrário, sabe? Então, como que o livro tá dividido? O livro tá dividido entre as digressões, tá? Os capítulos são formados ou são divididos pelas digressões. Então, ele começa falando sobre a biblioteca dele, daí ele fala, tipo assim, umas 3 páginas, 4 páginas sobre a biblioteca dele, e daí vem uma digressão. Então, meio que a digressão finaliza aquela primeira parte. Então, a primeira digressão meio que finaliza o primeiro capítulo, sabe? E aí eu vou falar para vocês sobre o que foi a primeira digressão dele. A primeira digressão dele é sobre a necessidade humana de interação. Então, assim, ele tem uma parte aqui de algumas páginas dele fazendo essa digressão dele, meio que botando ali o que ele pensa sobre a necessidade humana de interação. Porque algum livro dele fez ele lembrar desse assunto, ou ele simplesmente quis falar sobre esse assunto. Aí vem outra parte, né, dele falando sobre biblioteca, e aí a segunda digressão. Deixa eu pegar aqui a segunda digressão. A segunda digressão, tá aqui, ó. Página 36, ele fala sobre as inesperadas fontes de inspiração dos autores. O livro ele é muito interessante porque essas opiniões do Alberto Manga são muito bem ponderadas. Ele fala com bastante propriedade sobre esses assuntos, sabe? É como se ele estivesse fazendo um estudo de caso desses assuntos. Mas não é o título do livro. Enfim. Aí ele fala aqui, né, na segunda digressão, as inesperadas fontes de inspiração dos autores. Aí ele vem e conta mais um pouquinho sobre a biblioteca dele. E aí ele vem para a terceira digressão. A terceira digressão é a vida de escritor e nem todos os escritores são pobres e depressivos, porque ele faz aqui, essa digressão é uma das que eu mais gostei. Ele faz aqui uma comparação do que o leitor ou o público em geral espera, né, da vida de um escritor, que ele seja melancólico, que ele viva sozinho, que ele passe os dias escrevendo, que ele seja uma pessoa depressiva, que fica dentro de um quarto enfiado todos os dias o tempo todo, e que na verdade não é assim, né? Muitos escritores não tem essa aura assim de tipo, sabe, sou isolado do mundo e sou antissocial. Tem muitos escritores que deram certo e que ganharam dinheiro, né? Daí ele cita alguns escritores que ficaram mesmo, igual ele cita Nora Roberts, que tem, sei lá, mais de 215 livros publicados, ela ainda é viva, ainda está publicando, e ela faz aqueles romances bem clichês, assim, sabe? Romance romântico. E ela vende muito, então ela tem muito dinheiro. Ele não cita, mas essa digressão me fez pensar, por exemplo, na J.K. A J.K., ela é uma escritora que ela não tem essa aura de, tipo, sabe, a J.K. não é pobre, ela ficou bilionária e ela é hoje uma celebridade, né? Outro autor também que foge dessa aura de autor, que vive... Apesar de que ele tem um pouquinho dessa aura, assim, é o George Martin, né? Ele também é super rico, virou celebridade, mas o George, ele ainda tem um pouquinho dessa aura de pessoa que gosta de se isolar do mundo, mas eu acho que é mais a personalidade dele e não necessariamente por causa da profissão escritor em si, sabe? E aí depois ele fala mais um pouco da biblioteca. Eu vou contar sobre a história da biblioteca dele também. Vou contar para vocês. Mas como as digressões para mim
parece que as digressões elas saltam do livro, como se para mim, elas tiveram mais voz no livro, porque ele não deu muitos detalhes sórdidos da questão da transferência da biblioteca dele, até porque eu nem sei, no final do livro, aonde que essa biblioteca foi parar. Porque ele ia se mudar para o Canadá e daí depois ele foi para Argentina. E aí, na verdade, eu fiquei assim, tá, daí a biblioteca dele foi pra onde? Tipo, pra onde foram esses livros? Ou esses livros ainda estão na França guardados? Tipo assim, meio que fiquei sem saber aonde que todos os livros foram parar, sabe? Tipo, ainda estão encaixotados na França, foram pro Canadá ou foram parar na Argentina? Ainda não sei. Enfim, aí a quarta digressão é sobre o perdão. Olha só, são os assuntos assim, viajandão mesmo, tipo, nada a ver com, sabe? Com a parada da biblioteca dele mesmo. A quinta digressão é Biblioteca de Alexandria. Então, ele vai falar sobre a Biblioteca de Alexandria, que é uma das bibliotecas mais famosas, né? Que foi, tipo, basicamente a primeira biblioteca famosa. Aí ele fala de alguns estudos que o que a gente realmente sabe sobre a Biblioteca de Alexandria hoje em dia é muito pouco, né? Sobraram poucas coisas que realmente comprovam o que aconteceu. Então, muito do que se sabe ou que se fala sobre a Biblioteca de Alexandria hoje é meio que achismo, assim, não tem muitos dados, porque foi há muito tempo atrás e pegou fogo, e daí, tipo, muitas coisas se perderam, né? Então, ele tem uma digressão só sobre a Biblioteca de Alexandria. A sexta digressão é palavras e sua força, origem e lendas de palavras. Aí umas palavras que ele coloca que é golem, emmet e met. Ele vai meio que falar sobre essas três palavras mais em específico, a força dessas palavras, o que elas significam e como elas são usadas. Então ele vai falar um pouco sobre a força das palavras na escrita, né? E o que elas significam e como isso é importante. Aí depois, a sétima digressão é sonhos e literatura. Aí ele vai falar sobre como às vezes personagens sonham e aquilo fica ali, ou como às vezes é um sonho de um autor, que também vai pro livro, sabe? Então ele vai falar a importância do sonho na literatura, tanto o personagem sonhar, quanto a inspiração do autor às vezes ser um sonho, assim. Aí a oitava digressão é dicionários, escritores desses dicionários e leitores do mesmo. Então, essa digressão aqui também é muito interessante, que ele fala sobre a importância que o dicionário tinha na época dele de infância e tudo mais. Fala de alguns autores de dicionários e como o dicionário é importante para leitor. E também de escritores famosos que leem dicionário, tipo assim, leem dicionário como se fosse um livro de literatura mesmo, sabe? Gente, a luz tá mudando, porque como não tem luz aqui, né, tá sem luz, não tem como eu ligar a luz do teto, não tem como eu ligar a ring light e tá ficando nublado lá fora. Então eu tô vendo que eu tô ficando bem mais amarelada aqui, é porque tá ficando mais nublado lá fora, que é a luz natural que eu tô gravando o vídeo. Então me desculpem também pela zica na luz, mas tipo, não tem como eu ligar a ring light pra ter uma iluminação de frente assim hoje, porque tá sem luz, né? Então vamos aos trancos e barrancos, mas seguiremos. E deixa eu ver aqui a nona digressão. Deixa eu ver se eu pulei ou não. Não, tá mais pra frente. Não, já achei a décima, mas não achei a nona. Deixa eu... achei aqui, ó. Nona digressão. Colonizadores que eram leitores. Então, ele vai falar aqui de alguns colonizadores que liam obras da época da colonização, né? Que eram lançadas na época que eles estavam colonizando e se inspiravam nessas obras às vezes para botar nome em cidade, nome no barco, nome da viagem. Então tem muitos colonizadores que eram leitores assíduos e essas leituras acabavam influenciando as viagens e as aventuras que eles faziam, e aí eles acabaram virando pessoas importantes depois também, porque eles acabaram chegando primeiro da Europa em outros países, né? Eles chegaram colonizando ali. E ele cita quais eram os colonizadores que eram leitores, eu achei bem interessante.
E a 10ª digressão é literatura e memória. Literatura e memória, né? E um outro assunto também que ele usa na 10ª digressão é livros versus ditadores. Ah, muitos ditadores proibiam livros, ou então como alguns livros influenciaram alguns ditadores. É interessante também. E agora eu vou contar um pouquinho sobre o que me fez comprar esse livro, né? Que era a biblioteca dele. Eu queria saber mais informação, apesar de eu ter terminado o livro com essa sensação de que, tipo, poderia ter tido mais informação. Mas ele fala aqui no livro mesmo que ele tem esse problema de digressões, de devanear, de tipo assim, ele tá falando de um assunto, daí ele muda para outro, daí ele lembra de algum assunto, daí ele quer dar a opinião dele sobre aquele assunto. Então ele tem, parece que, pensamentos muito acelerados, sabe? Quem tem ansiedade vai me entender. A gente que tem ansiedade tem esses pensamentos acelerados. Você começa a pensar numa coisa, daí você pensa na outra, daí você pensa na outra, pensa na outra, e o assunto que você queria falar mesmo já era. Eu sinto que o Alberto Manguel tem um pouco disso. Tipo assim, ele sentou para escrever o livro sobre como que foi o processo de encaixotar 35 mil livros que ele tinha, mas aí ele começou a fazer um monte de digressão e pensar em outras coisas que ele não conseguiu deixar fora do livro, e meio que o assunto foi misturado, assim, sabe? Então, o que ele contou sobre a biblioteca dele? Ele contou que a última biblioteca dele, que é a biblioteca que ele vai falar aqui nesse livro, foi na França. E essa biblioteca tinha cerca de 35 mil livros. E como que ele tinha espaço para todos esses livros? Na verdade, eu falava assim, nossa, a pessoa deve ter uma mansão na França e tudo mais. Só que ele conta que, na verdade, sim e não, né? Porque eu não imagino que ele, filho de diplomata, escritor famoso, vivia num casebre. Mas enfim, a casa que ele tinha era no campo, né? Não era numa capital da França, não era numa cidade grande na França. Era no campo e era uma casa que tinha um celeiro, que tinha tipo um galpão de fundos. E daí ele pegou esse galpão, que era para ser um celeiro, um lugar de botar animal, alguma coisa assim, que tava lá, não abandonado, mas era uma construção que tinha na propriedade dele, né, na casa de campo, que era para outros fins e que tava meio que tipo não tava no seu primor, né? Era um galpão e tal, e daí ele pegou esse celeiro, esse galpão e fez a biblioteca lá. Então ele reformou, botou as estantes e colocou os 35 mil livros lá. Daí eu entendi, tipo, então ele tinha um galpão só pra isso, né? Tipo, uma construção ali na propriedade dele só para os livros, e daí ele ia para lá para ler. Então, além da biblioteca, era o lugar que ele usava para ler também. Daí ele conta que ele dividia o espaço com pássaros e com outros animais, sabe? Que ficavam entrando e saindo ali. E aí ele conta também de outro, tá vendo? Aí ele muda de assunto. Aí ele vai e começa a falar também de bibliotecas que ele já tinha estado, bibliotecas que o influenciaram durante a vida. Por exemplo, bibliotecas públicas que ele frequentava como criança. Qual foi a primeira biblioteca que ele teve quando ele era nenenzinho? Os pais dele colocaram uma estante no quarto dele quando ele era neném e botaram os livros infantis para ele ler quando ele tava com a babá e tudo mais, ou até com os próprios pais. Então ele lembra da primeira biblioteca dele, que foi a biblioteca de quando ele era assim, criancinha, que foi a primeira estante com livros infantis. E daí depois ele lembra da biblioteca que ele frequentava quando ele era adolescente e tudo mais. Então ele vai lembrar, ele não fala só dessa biblioteca que é o assunto do livro, ele fala de outras bibliotecas também. E aí, eu achei interessante, eu marquei aqui, eu vou ler para vocês. Na página 15, ele fala sobre a questão de emprestar livros e achei fantástica a desculpa que ele dá. Ele fala assim, olha, tinha nas estantes dezenas de livros...
Primeiro eu vou falar sobre o que que ele acha sobre livros ruins, livros que ele não gosta. Tipo assim, igual eu, por exemplo, se eu não tô gostando de um livro hoje em dia, eu abandono a leitura. E sempre que dá, eu tento, tipo, eu vou doar esse livro, vou passar pra frente, porque eu não gosto, mas pode ser que outra pessoa goste. Mas olha o que ele fala sobre livros que ele não gosta. Tinha nas estantes dezenas de livros muito ruins que eu não jogava fora, caso algum dia precisasse de um exemplo de livro que considerasse de má qualidade. Para caso algum dia precisasse de um exemplo de livro que considerasse de má qualidade. Balzac oferecia uma justificativa para tal comportamento obsessivo. Uma obsessão é um prazer que atingiu a condição de ideia. Olha só, gente, ele não jogava livro ruim fora, ou não doava, não dava, porque ele, tipo, se um dia eu precisar dar um exemplo de livro ruim, eu preciso estar com esses livros ruins na minha estante. Eu fiquei, hã? E aí, sobre a questão de emprestar livros, né, que é a segunda parte que eu marquei duas, a de emprestar livro é a segunda. Aí ele fala assim, olha, se desejava que alguém lesse determinado volume, comprava um exemplar e o oferecia como presente. Creio que emprestar um livro significa incitar o roubo. Então, tipo assim, ele não emprestava livro porque ele achava que quando você empresta um livro, provavelmente a pessoa não vai devolver, ela vai roubar aquele livro seu. E daí ele preferia comprar um livro, né, tipo uma edição igual e dar pra pessoa do que emprestar. E eu acho isso fantástico. Tipo, vou usar agora essa desculpa pra não emprestar. Não vou te emprestar porque senão eu vou estar, tipo, te influenciando a roubar o meu livro, sabe? Então, tipo, não te empresto. Mas você pode comprar um livro igual. Então, tipo, eu no seu aniversário eu te dou um livro de presente, porque eu não sou rica igual o Alberto Mangel, né, gente? Então, não tem como eu sair dando livro também pra comprando livro pra todo mundo. Mas, posso, não, no seu aniversário, então eu te dou um igual, entendeu? Ou então no Natal, eu compro um pra você, que aí, tipo, Natal, uma vez no ano só, a gente vai juntando dinheiro e consegue. Porque, meu Deus, mas eu achei muito engraçado ele falando, tipo, não, que emprestar livro é incitar o roubo, é fazer com que a pessoa roube o seu livro. Outra parte que eu achei interessante, tá vendo? Ele tá falando de outros assuntos, mas não tá falando da biblioteca dele. Ele tá falando de tradução aqui, na parte que era pra ele tá falando da biblioteca dele. Ele fala assim, olha, num dos seus primeiros ensaios, Borges observou que a tradução pode ser entendida como equivalente a um rascunho e que a única diferença entre uma tradução e a versão preliminar de um texto é meramente cronológica e não hierárquica. O rascunho antecede o original e a tradução se segue a ele. Então, assim, aí ele vem falando, né? Ele cita aqui o que o Borges falou: supor que qualquer recombinação desses elementos é necessariamente inferior ao original. É supor que o rascunho 9 é necessariamente inferior ao rascunho H, uma vez que só um sistema, uma vez que só existem rascunhos. Então ele está comparando aqui, né? Ele, no caso, citando o Borges, mas concordando com o que o Borges falou, que ele acha que a tradução é a mesma coisa que fazer um rascunho. É tipo uma versão do texto, né, do livro, mas não é o livro original. E eu concordo em partes que sim. A tradução, né, não é uma tradução em si, ela é uma versão do texto original, porque não tem como você traduzir. Gente, eu acho que a luz voltou, fez barulho aqui. Porque não tem como você traduzir o livro com as mesmas palavras do original, porque de uma língua para outra tem expressões que você vai ter que mudar, tem palavra que você vai colocar equivalente, mas não tem como você montar uma frase exatamente igual, até porque você tem que manter o sentido do texto. Tem um vídeo aqui no canal já falando sobre tradução. Então, se você quiser dar uma olhada na nossa playlist. A playlist é Vamos Conversar, a playlist aqui no canal. E nessa playlist Vamos Conversar, eu converso um pouquinho sobre a minha opinião de tradução, eu falo um pouco mais, mas eu concordo um pouco com essa questão de que, gente, ler a tradução nunca vai ser a mesma coisa que ler o original. Mas é um problema ler a tradução? Não, porque, cara, não tem como a gente falar todas as línguas que existem no planeta, né? Por mais que você seja... Se você for um poliglota, você fala o quê? 7 línguas? 10 línguas? Não é o meu caso, eu falo 2 só. Eu falo português e inglês, né? Então, assim, eu só consigo ler originais em português e inglês. Se eu quiser pegar um livro que é o original em francês, eu tenho que ler a tradução e tudo bem. Eu vou conhecer uma versão daquela obra, eu vou conhecer a história daquela obra, mas eu não posso, na minha opinião, dizer que eu li
exatamente as palavras do autor, porque não foram exatamente as palavras do autor, foi a versão do tradutor em relação às palavras do autor, sabe? Então, assim, eu sou super a favor de ler traduções se você tá lendo aquela tradução como eu leio. Eu leio como uma leitora comum. Eu leio traduções para conhecer aquela história, para saber dos personagens, para ter uma noção. Mas se você, por exemplo, for fazer um mestrado, fazer um doutorado e for escrever uma tese, um artigo, fazer um trabalho acadêmico, virar especialista em alguma obra ou especialista em algum autor, você tem que ler o original. Para você, na minha opinião, se você quer se tornar especialista em determinada obra ou em determinado autor, você tem que ler de fato a obra original. Você tem que conhecer de fato a escrita daquele autor. Mas aí a gente está falando do meio acadêmico, a gente está falando de se tornar especialista, não é o meu caso, não é o caso da maioria dos leitores. Se você, como é um leitor comum, lê a tradução que você quiser, entendeu? Mas leia, conheça as obras, porque vale muito a pena você conhecer as obras. Você não vai deixar de conhecer uma obra só porque você não quer ler a tradução e não consegue ler o original, entendeu? Só tenha em mente que se um dia você quiser se tornar especialista, doutor ou sei lá, fazer um mestrado sobre uma obra específica, ou sei lá, aí eu acho que você deveria ler o original, porque não tem como você, por exemplo, virar um especialista em Virginia Woolf sem nunca ter lido o original dela, só as traduções, não dá, né? Não tem como você virar especialista em Shakespeare sem ter lido Shakespeare em inglês, não dá, porque você não teve contato com o original daquele autor. Mas somos simples, né, leitores comuns, a gente lê a tradução que dá para pagar. Essa é a verdade. Deixa eu ver se tem outro pedacinho aqui interessante. Ah, até marquei aqui, ó. Desencaixotando minha biblioteca, um discurso sobre o ato de colecionar. Ah, ele tá citando um outro livro. Eu marquei para eu poder procurar esse livro na Amazon. Até botei de rosinha, ó. Por volta de 1931, Walter Benjamin escreveu um ensaio curto e hoje famoso sobre o relacionamento dos leitores com seus livros. Intitulou Desencaixotando minha biblioteca, um discurso sobre o autor e o ato de colecionar. Ah, ele se inspirou aqui, olha. Ele inspirou o texto dele nesse livro que ele já tinha lido. Mas só que o autor fala sobre desencaixotar a biblioteca, né? Aí nessa parte ele vai falar sobre o ato de botar os livros na estante e de como criar ou começar uma biblioteca nova numa casa nova, como isso traz uma sensação de vida, de alegria, e daí ele faz o contraponto com o que está acontecendo com ele, que é encaixotar, e daí ele fala sobre o luto de ter que desmontar a própria biblioteca, e como ele realmente sente como se fosse um luto, um enterro mesmo dos livros, que os livros não foram feitos para ficar dentro de caixas, eles foram feitos para serem lidos e ficarem nas estantes, né? Então, para ele foi como se ele estivesse passando pelo luto de enterrar ali aqueles livros que pareciam que estavam indo para a morte, para o abate ali, quando estavam colocando dentro das caixas. Então, ele fala sobre esse sentimento de luto dele, de colocar toda aquela biblioteca que ele amava tanto dentro de caixas, né? Achei muito, muito interessante ele falar sobre esse oposto, né? O ato de desencaixotar e o ato de encaixotar a sua biblioteca. Isso foi muito interessante. Aí ele fala aqui, olha, se desencaixotar uma biblioteca constitui um audacioso ato de renascimento, encaixotá-la é um sepultamento preciso antes do juízo aparentemente final. Ele escreveu isso na página 43. Então ele estava sentindo como se ele estivesse sepultando todos aqueles livros. Gente, eu entendo o lado dele, mas rola um draminha também, né? Assim, ele tava transferindo aqueles livros, na minha opinião, no começo ele ia mudar pro Canadá. Então eu acho que no começo a ideia era, vou encaixotar, vou chegar no Canadá e vou ver de criar uma outra biblioteca, né? Mas mesmo assim ele estava tipo assim, né? Eu imagino o trabalho que não deu pra ele com os amigos dele pra poder, tipo, colocar tudo isso em caixa, arrumar um depósito pra deixar,
até resolver para onde que realmente iriam esses livros. Nossa. Vamos ver o que mais. Deixa eu ver se tem mais alguma passagem aqui que eu marquei. Ele fala, eu marquei uma passagem que eu achei bonita aqui, mas eu não sei exatamente sobre. Ele tá falando sobre vingança aqui. Aí ele fala assim: olha, o poder que tem sobre você é de poupá-lo. A maldade contra você está em perdoá-lo. Viva e trate melhor os outros. Aí ele termina: talvez um dia eu atinja essa qualidade desdenhosa de perdão. Até lá, um certo luto obstinado me invade quando penso em meus livros abandonados. Então ele tá falando de se perdoar por ter abandonado os livros. Na verdade, ele não abandonou, né? Ele guardou os livros para poder levar para outro lugar. Mas ele sentiu como se ele tivesse, querendo ou não, abandonando os livros por um tempo, né? E aí ele fala também da organização da biblioteca, mas ele fala muito vagamente, e eu até entendo por que ele falou super, tipo, vagamente, porque ele não tinha um sistema de organização. Assim, um sistema muito certo de organização, tanto que ele fala que, tipo assim, as outras pessoas que chegavam na biblioteca dele não conseguiam achar os livros na biblioteca dele, mas ele sabia onde estavam todos os livros. Porque ele organizava por país, por língua, né, que pela língua, não exatamente pelo país, mas pela língua que a obra foi escrita. Então, tipo assim, todos os livros escritos em italiano, todos os livros escritos em português, todos os livros escritos em inglês, não exatamente que o livro estivesse naquela língua, por exemplo, não necessariamente o livro estava escrito em português, mas o original era em português, sabe? Ele organizava assim, por país barra língua, né? E aí ele falava que era engraçado que tinha uns autores que tinham ideias completamente opostas, que ficavam às vezes um do lado do outro na estante, só porque os originais eram na mesma língua e tal. Mas ele falou que era difícil para as pessoas se acharem, porque, tipo assim, né? Tava tudo organizado por país e não, por exemplo, não tava em ordem alfabética ou não estava por tema, né? Então, assim, às vezes tinha livro sobre política do lado de romance, romance romântico, assim, tinha livro de mistério perto de livro de não ficção, tava tudo meio que misturado. E assim, eu acho que o jeito de organizar uma biblioteca é muito pessoal, né? A menos que seja uma biblioteca pública, tipo uma biblioteca de uma escola, uma biblioteca municipal ou uma biblioteca nacional, você meio que arruma do jeito que você quer. Aí me conta aí nos comentários como que você classifica os seus livros, como que você arruma os livros na sua estante ou na sua biblioteca particular. Eu tenho até vídeo aqui já no canal de Bookshelf Tour, né? Tem uma tour pela minha estante. E eu organizo por temas. Então, assim, o primeiro patamar são os boxes. Então, se alguém me pergunta assim, você tem o box do David Copperfield? Tem, tá lá, tá na prateleira mais alta. Aí depois vem o outro tema, são as coleções. Então eu tenho todos os livros da tag Curadoria, depois todos os livros da tag Inédito, todos os livros de biblioterapia. Aí depois vem a terceira prateleira, né? Desculpa, a terceira prateleira são os livros mais bonitos. E aí, essa é a mais subjetiva de todas, porque a beleza está nos olhos de quem vê, né? A beleza é subjetiva. Então, assim, são os livros da minha estante que eu acho mais bonito. Mas não necessariamente alguém vai chegar ali na minha estante e vai falar assim, nossa, esse livro que está aqui realmente é bonito. Não, pode ser que alguém chegue ali e fale assim, nossa, que livro feio, e tá na estante, e tá na prateleira dos livros mais bonitos. Mas é o que eu julgo, né, que são os livros mais bonitos que eu tenho. Quando eu falo mais bonitos, é de capa mesmo, a edição, a capa ser bonita. Geralmente são os livros capa dura ou edição especial. Eu tenho livro edição especial que, tipo, não sai mais, né? Então, assim, livro que às vezes eu paguei, sei lá,
30 e poucos reais e hoje tá custando, tipo, quase 500 reais, porque na época era uma edição especial, eu comprei, tá ali na minha estante e hoje o valor, né, aumentou bastante. Então, pra mim, esses são os livros que são mais bonitos, essas edições comemorativas, edições especiais, edições capa dura, livros costurados, livros com fitilho, então tem uma prateleira só pra eles. Aí depois vem livros de psicologia e parapsicologia, aí vem livros de estudo, livros do meu marido, que também ele tem uma seçãozinha ali só pra ele, e embaixo de tudo, a última prateleira são os livros do Volta ao Mundo em 50 livros. Ah, tem uma parte também só pra clássicos, os clássicos ficam juntos. E a última prateleira de tudo é o Volta ao Mundo em 50 livros e miscelânea, porque daí é a última prateleira. Ah, tem uma parte só pra biografia. Eu amo ler biografia, então eu tenho uma parte na minha estante que é só biografia. Sei lá, eu acho que fica mais fácil de achar por temas, na minha opinião. Por exemplo, se alguém vai, você tem a biografia do Maurício Souza? Tenho, tá aqui na parte de biografia. Você tem a biografia da Mary Kay? Tenho, tá aqui na parte de biografia. Você tem a biografia do Walt Disney? Tá aqui na parte de biografias. Então, assim, eu vou botando as biografias juntinhas. Eu acho que fica mais organizado, sabe? E é isso. Então, pessoal, não tem mais muita informação sobre a biblioteca dele, tem mais, assim, quais são os sentimentos que ele teve em relação a essa mudança, ao encaixotar essa biblioteca, do que a informação do ato real de encaixotar, sabe? Assim, ele não deu muitos detalhes, porque eu tava esperando mais detalhes físicos da questão do encaixotar, tipo assim, ai, eu gastei, sei lá, 10 mil caixas de papelão e gastei, sei lá, 30 horas encaixotando. Ele conta que uma conhecida dele que ajudou ele a catalogar, então, tipo assim, o catálogo dos livros deram, tipo, 200 páginas. Tipo, ele não conta nada, essas informações não existem essas informações. O livro é mais sobre o sentimento dele de encaixotar essa biblioteca, e ele também conta sobre as bibliotecas que ele já teve, tipo, na infância, adolescência e jovem adulto, e ele fala também das bibliotecas públicas que ele visitou. E o resto é digressão, gente, o resto é digressão, é tipo, só ele falando sobre o universo e tudo mais. Então é isso. Se você ainda se interessou, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler pela qualidade da escrita do autor. Mas não espere muitos detalhes sobre a biblioteca em si dele, sabe? Assim, tipo, não tem essa expectativa de que ele vai falar, tipo assim, eu tenho, tipo, 20 cópias de Dom Quixote. Ele não vai falar, ele vai falar que tinha... eu tinha Dom Quixote na minha biblioteca. Aí você tem 35 mil livros. Quantas mil edições de Dom Quixote você tem? Porque ele devia ter pelo menos umas 10 ou mais, não é possível, é um livro tão famoso. E ele tem várias primeiras edições, ele cita aqui que ele tem livros raros, que ele tem livros, assim, que são primeiras edições. Gente, eu queria saber quais são todas as primeiras edições que ele tem. Imagina, deve ter livro de, sei lá, 50 mil reais naquela biblioteca dele. Tipo, é muito caro você comprar a primeira edição de livros raros, entendeu? Imagina o valor que não deve ser essa biblioteca. Ele não conta, tipo assim, eu estimo que o valor da minha biblioteca hoje seja não sei quantos milhões. Não, ele não conta, porque não, eu imagino que a biblioteca dele valha muito dinheiro, porque ele cita que ele tem livros raros e ele tem várias primeiras edições. Então isso aumenta muito o valor da biblioteca dele em si, né? Tipo, tem primeira edição que é super raro, e daí vale vários milhares ou milhões de reais, entendeu? Dependendo da primeira edição. Então, ele não dá esses detalhes, que era o que eu queria saber. Eu queria a fofoca sobre a biblioteca. Eu queria saber, tipo, quantos milhões de reais valem a biblioteca dele, quantos livros primeira edição. Ele tem livro autografado, ele conta que, eu tenho livros que eu ganhei autografado, de autores conhecidos. Tipo, cara, quem são esses autores que autografaram? Tipo, você tem um livro do Harry Potter autografado pela J.K.? Eu quero saber. Tô zoando. Imagina se o Alberto Mangel, chique desse jeito, literato, tipo escritor, super, sabe? Sei lá, eu sinto uma aura meio...
sei lá, pessoa chique, assim, que deve estar acima de. Eu não leio Harry Potter, entende? Eu imagino ele, eu imagino, gente, agora eu que estou fazendo as imaginações. Eu imagino que ele seja meio assim, tipo, ai, não vou ler Harry Potter. Ou então ele. Mas imagina se ele tem, tipo, uma primeira edição de Harry Potter assinada pela J.K. na biblioteca dele. Quero, né? Tô brincando, mas ele deve ter de outros livros importantes, assim, sei lá. Ele deve ter Machado de Assis, assim, tipo, algum Machado de Assis original, tipo, primeira edição. Ele deve ter esses livros muito maneiros, assim, sabe? Mas ele não conta, não tem essas informações no livro. Eu acho que é isso que ficou faltando pra mim. Então, pessoal, é isso sobre o Encaixotando Minha Biblioteca, mas espere aí, tá? Não vai embora. Eu vou fazer o resumo do mês neste livro, ó, nesse vídeo também. Então eu vou mostrar pra vocês agora todos os livros que passaram por mim, pela minha estante, ó, tá aqui, a pilha, neste mês. Então, esse aqui foi o último livro que eu terminei de ler, mas o primeiro livro que eu li esse mês foi o Segredo da Dinamarca, da Helen Russell. Tem vídeo aqui no canal já sobre ele, então confere lá. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso, amei demais ler esse livro, gente. Gostei muito, indico bastante, assista o vídeo sobre ele, porque é um livro, assim, imperdível. Olha o tanto de coisa que eu marquei. Muito bom. Outro, eu li essa HQzinha, né, que eu vou falar como se fosse o meu terceiro livro, eu vou roubar um pouquinho na contagem de livros desse mês. Vou deixar essa HQ como se fosse um livro, mas é uma HQzinha bem fininha, ó, que chama Abutres, do Júlio Magai e do Eduardo Vetilo. Gente, essa HQ, ela é até bonita e tudo mais por dentro, mas assim, não indico muito não, tá? Eu achei que a história ficou muito atropelada, não dá pra você entender direito. Parece que, tipo assim, tinha uma história. A impressão que eu tive dessa HQ é que, tipo assim, existia uma história grande. Aí, alguém escreveu uma história de faroeste grande sobre uma vingança. Só que aí, pra virar HQ, parece que eles, vamos encurtar tudo e botar 10% da história, botar os desenhos, que vai dar. E, tipo, não, a impressão que eu tive é que não deu. A história da vingança ficou confusa. E é isso, tipo, na verdade são poucas páginas contando sobre uma vingança. Só que, tipo assim, eles começam falando sobre um bando lá que rouba um cofre, aí eles têm que abrir esse cofre, aí eles têm que buscar um cara que tá preso, que é o cara que vai saber abrir o cofre. Aí, nesse meio tempo, aparece lá no bar o dono de uma fazenda, que é esse aqui, que quer se vingar de uma das pessoas desse bando. E aí conta a vingança e acaba. Só que, tipo, ficou tudo muito embolado. A história. Os desenhos são legais, mas a história ficou atropelada. Eu acho que se eles botassem o dobro de páginas na HQ e, tipo, contasse a história inteira, ia fazer mais sentido, eu ia gostar mais. Então, assim, li, mas não curti muito. Agora eu vou mostrar pra vocês as leituras em andamento. Tem um livro aqui que faz 84 anos que eu estou lendo, que é o The Collected Stories of Catherine Mansfield. Gente, são todos os contos dela escritos em, né, são todos os contos que ela escreveu. Eu ia falar escritos em vida, mas óbvio que ela escreveu quando ela tava viva, né, gente? Então, tipo, eu parei a frase no meio porque eu percebi que eu ia falar uma bobeira, mas aí eu vou contar pra vocês a bobeira que eu ia falar. É claro que ela escreveu quando ela tava viva, a não ser que o espírito dela tenha, tipo, enfim. Que ela escreveu, são todos os contos, são 88 contos. E, gente, eu li 3 e já quero parar de ler o livro porque não tô gostando da escrita dela. O terceiro conto até que foi ok, foi um conto que eu tive paciência de querer saber o final. Não quer dizer que o conto era um ótimo conto, quer dizer só que o conto era ok o suficiente pra eu querer saber o final.
Os 2 primeiros eram tão chatos que eu não queria nem saber o final. Eu queria, gente, acaba, tipo, acaba logo. Porque os primeiros contos são gigantescos. Eu imagino que vão ter contos pequenos, de 1 ou 2 páginas aqui mais pro final. Mas os contos são divididos em temas e os primeiros são contos gigantes que ela escreveu. Tipo assim, dava pra ser um livro às vezes. E os 2 primeiros muito ruinzinhos, muito chatos. E o terceiro foi, assim, passável. Se a escrita dela não melhorar, se o livro dela não melhorar, eu vou ler mais 3 contos e vou abandonar se não melhorar. Se os contos começarem a ficar interessantes, aí eu continuo. Mas assim, gente, não dá. E o segundo conto usava... Ai, gente, fluxo de consciência. E eu concordo plenamente com a Tati, com a Tati Feltrin, do TLT, que o fluxo de consciência, quando você não é um escritor, tipo, quando não é, tipo, muito, muito, muito maravilhosamente bem escrito, ele é chato e ele é confuso. Então, assim, é isso que aconteceu no segundo conto. Sabe? Não adianta você querer fazer fluxo de consciência se você não escreve extremamente bem. Tipo assim, super top plus escritor. Porque fica confuso, o leitor não entende nada com nada, sabe? Que foi o que eu senti no segundo conto. E na verdade, o segundo conto tinha tudo pra ser um conto que eu amo. O segundo conto começava com a personagem numa cafeteria, tomando um cafezinho e observando as pessoas, observando o garçom, a garçonete. E eu amo fazer isso. Eu amo ir a padarias e a cafeterias e ficar observando as pessoas, olhar pela vitrine e ver as pessoas passando. Eu amo fazer isso. Então, na hora que eu comecei a ler o segundo conto, eu falei assim, meu Deus, perfeito! Ah, essa personagem vai ficar aqui, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, do nada, a personagem começa a viajar na maionese, pensar na morte da bezerra, e daí já pula pra ele em outro lugar, encontrando com outra pessoa, se apaixona por outra pessoa, daí viaja, daí tem uma outra pessoa que... Gente, é um vucu-vucu, que eu não entendi nada com nada. Ela tinha que ter ficado quietinha lá na cafeteria, observando as pessoas e descrevendo a cafeteria. Isso ia ser um conto bom. Agora, gente, aí começa tentar contar o que ela tá pensando, sabe? Sabe quando começa assim, todos os pensamentos do personagem começam a aparecer. Daí, óbvio, a gente pensa muito acelerado e fica confuso. Então, assim, se você não souber escrever muito bem, fica muito ruim. E foi o que aconteceu no conto. Ficou tudo confuso, não deu pra entender mais nada. Então, é isso. Estou com cutuque com esse livro. E, assim, espero que ele melhore. Senão, eu vou passar... Porque eu tô empacada nesse livro, então o projeto Volta ao Mundo em 50 Livros tá parado por causa deste livro. Então, eu vou dar continuamento... Vou dar continuidade, desculpa. Vou dar continuidade... Vou dar continuidade ao projeto com ou sem esse livro ter sido terminado de ler. Se ele melhorar, eu continuo lendo. Se não... eu vou abandonar e vou passar pro próximo país, tá? Ah, esse livro aqui é o livro do Volta ao Mundo em 50 Livros da Nova Zelândia. Ok? Não, tá sendo muito legal. E outro livro que eu tô lendo que tá sendo bem interessante, mas eu comecei, tem pouca coisa que eu li, é o Vença o Medo de Dirigir, da Neuza Coraça. Preciso vencer o medo de dirigir. Eu sou uma pessoa que tem carteira desde os 18 anos, eu tenho 32 anos e eu não dirijo. Tô aprendendo agora, tipo, tô tentando criar coragem, entendeu? Assim, saber, eu sei, mas eu não tenho muita prática no trânsito porque eu tenho medo. E ele tem um subtítulo assim, olha, como superar-se e conduzir o volante da própria vida. Tô gostando muito. E assim que eu terminar de ler, eu venho fazer um vídeo sobre ele, tá bom? E agora, pessoal, eu vou mostrar os livros novos, os livros que entraram pra minha estante, mas eu não comecei a ler ainda, tá? O primeiro livro é esse aqui, olha, Amelinha Mourão, do João Martins Ferreira e Melo Neto. É a biografia da Amelinha. E, pessoal, eu não conheço a Amelinha Mourão, tá? Eu não tenho nenhum dado, assim, sobre ela. Nunca, na verdade, tinha ouvido falar no nome dela antes de ganhar esse livro. Quem me presenteou foi o próprio autor. Ele entrou em contato comigo, perguntou se ele podia me enviar como presente. Então, é um presente, pessoal. Eu fico muito grata, obrigado, João, pelo presente, gostei muito. E eu vou ler aqui atrás pra vocês um trechinho, tá? Que a própria Amelinha
escreveu tipo um agradecimento pela biografia escrita sobre ela. Ela fala assim, olha, sou grata por todas as homenagens e condecorações que recebi, mas confesso que eu gostaria de ser lembrada não somente pelos meus títulos de cidadã honorária, pelos prêmios, pelos troféus, por ser a guru de JK, pelos bordões, educandários, teatros, pelas bibliotecas, ruas e avenidas e casas de cultura que levam meu nome. Então, gente, daí eu já percebi que ela é uma pessoa super importante, porque tem rua com o nome dela, ela tem vários troféus e eu, tipo, não fazia ideia. Eu fico pensando, gente, como eu não sabia que ela é importante, né? Mas, sobretudo, pela luta incansável que travei contra as injustiças sociais, a pobreza, o preconceito e a discriminação sofrida pelas mulheres, por uma imprensa livre, independente e imparcial e pelo resgate dos verdadeiros valores patrióticos e morais do povo do meu país. Ruas e avenidas são simples atalhos que nos levam de um lugar para o outro. O que eu quero que verdadeiramente permaneçam são os meus ideais. Amélia Mourão. Então, ela que escreveu esse trechozinho que tem aqui. E aí, o João fez uma biografia sobre ela. Pessoal, então, como eu disse, eu não conhecia, não tinha nenhum detalhe sobre ela. Eu vou ler assim, a biografia um dia, quando encaixar nas minhas leituras, e vou descobrir, e depois eu vou criar uma opinião sobre o livro, e talvez eu crie uma opinião sobre a Melinha. Mas, pessoal, tenham muito cuidado, tá? Eu postei que eu ganhei esse livro lá no Instagram, e já vieram falar comigo sobre o sobrenome da Melinha. Gente, eu não sei de quem que ela é parente, tá? Como eu disse, eu tenho zero noção de quem que ela é, ainda não li o livro. Sei agora que ela é uma pessoa famosa ou importante, né? Mas não sei exatamente o porquê. Não sei de quem que ela é parente, não sei se ela é parente de algum outro Mourão famoso, mas assim, não se limitem, sabe? Não se limitem a ficar com medo de sobrenome, não tenham medo do sobrenome das pessoas, sabe? Por exemplo, se uma pessoa que tem o sobrenome Silva faz alguma coisa errada, todas as pessoas que têm sobrenome Silva são automaticamente erradas e pessoas ruins? Não faz sentido você julgar a pessoa pelo sobrenome dela sem nem saber de quem que ela é parente, e mesmo se ela fosse parente de alguém que também tem né, sobrenome Mourão, tipo assim, o que ela tem a ver com isso? A não ser que ela seja uma pessoa ruim, daí beleza, mas eu não sei, tá? Não sei, não a conheço, nunca tinha ouvido falar nela, vou conhecer um pouquinho da vida dela com a biografia quando eu ler o livro. Mas assim, não vou me limitar porque, tipo assim, ela tem determinado sobrenome, sendo que eu nem sei. Por exemplo, tem muita gente que tem sobrenome Silva e que não é parente de um ex-presidente, certo? Então, assim, não faz sentido. Silva, por exemplo, Silva é um sobrenome super comum. Nem todos os Silvas são parente, entendeu? Sei lá, Cardoso. Cardoso é um sobrenome comum. Nem todos os Cardoso são parentes. E não é porque um Cardoso fez uma... Tem um ex-presidente também que chama Cardoso. E não é porque uma pessoa, um Cardoso aleatório, fez alguma coisa de ruim que todos os Cardoso também são ruins. Entendeu? Então parem com essa cachaça. Não se limitem, nem fiquem com nome de sobrenome. Vai conhecer, compra o livro, leia e depois cria uma opinião sobre o livro. Não adianta também sair julgando o livro pela capa sem ter nenhuma noção do que o livro fala. Não é verdade? Eu não vou me limitar desse jeito. Depois que eu ler o livro, eu vou criar uma opinião sobre o livro. E aí, se tiver informação suficiente para eu criar mais ou menos uma opiniãozinha sobre a Amélia Mourão, criarei. Mas também se o livro é relativamente fino, eu não sei o quão completa é essa biografia, entende? Tem umas fotinhas aqui que eu passei uma fotinha de bebê aqui que eu vou mostrar pra vocês. Acho que é ela quando pequena. A Melinha era uma criança, ela quando ela era pequena. Olha que fofura. Então, assim, pode ser que depois do livro eu crie uma opinião sobre ela, mas não sei também se vai ter informação suficiente, mas criarei uma opinião sobre o livro e vou contar pra vocês depois que eu ler, tá? Mas vamos parar de ficar, tipo, criando Kizumba por causa de política que nem tem nada a ver com isso. A gente não tá falando de política aqui, a gente tá falando de livro, pelo amor de Deus, tá? Próximo livro que chegou aqui na estante, este livro aqui
Eu recebi do projeto Eu Faço Cultura, como vocês sabem, eu falo bastante desse projeto aqui porque eu tenho direito, eu sou MEI, quem é MEI tem direito a receber algumas vantagens do projeto Eu Faço Cultura. Você pode receber ingresso para teatro, ingresso para cinema e livros. Eu uso os meus, eu uso as minhas fichas, né? Eu uso a quantidade de coisas que eu recebo para tirar em livro. Eu tiro tudo em livro. E um dos livros que tinha lá disponível era esse aqui, que é o de Mochila na China, da Savannah Grace. Como uma viagem desejada abriu meus olhos para o mundo, tá? E esse livro tava na minha wishlist desde que a Tati Feltrin leu esse livro e falou lá no canal dela. Como vocês estão percebendo, eu sou super fã da Tati. Então, desde que a Tati falou lá no canal dela, ele tá na minha wishlist e ele apareceu lá no projeto Eu Faço Cultura, então eu pedi logo mesmo, porque ele tava na minha wishlist. E vou ler aqui atrás pra vocês sobre do que o livro se trata. O mundo de Savannah Grace desaba quando, aos 14 anos, sua mãe anuncia uma viagem de 1 ano em família. Ela, que jamais pensara em deixar os amigos, a escola, o cachorro, sua casa e seu país, se vê obrigada a doar, vender ou deixar num depósito tudo o que lhe pertencia para embarcar numa aventura do outro lado do mundo. Grande Muralha, Guerreiro de Terracota, Garganta do Salto do Tigre, Deserto de Gobi, nada disso lhe despertava o menor interesse, mas a garota é forçada a colocar a mochila nas costas para conhecer as alegrias e dificuldades de uma vida na estrada. Em meio a cenários deslumbrantes da China e da Mongólia e tantas diferenças culturais e de visão de mundo, Savannah repensa valores e amadurece. E faz um relato sensível e fascinante do primeiro trecho da viagem, que se estendeu por 4 anos e mais de 80 países. Então ela vai falar só do trecho que ela esteve na China. E olha o quanto de aventura essa pessoa viveu só no primeiro trecho da viagem. Eu sei que a Savannah tem outros livros contando sobre outras partes da viagem, entendeu? Então, quero muito ler, eu amo muito conhecer outras culturas e provavelmente ele vai pular aí na frente de outros livros. Outro livro que eu ganhei esse mês foi O A Cidadela, do A.J. Cronin. Esse livro é literatura britânica. Infelizmente, é uma edição antiga. Infelizmente não, né? Eu amo essas edições de capa dura de sebo. Olha que lombada, sabe? Ele é um livro de sebo, mas eu ia falar infelizmente não tem nada escrito atrás resumindo a história, né? Mas eu sei que ele é literatura britânica. E é praticamente isso, pessoal. Eu vou deixar o link aqui embaixo de todos esses livros que eu tô mostrando. E aí vocês cliquem no link do A Cidadela e leiam um resumo, tá? Eu sei que eu li o resuminho dele no site da Amazon antes meio que de escolher o meu presente, porque eu ganhei da Rose, a mãe do husband, e ela me mandou a foto do sebo e falou assim: ai, olha só, tem um monte de livro aqui, eu quero comprar um pra você, dá uma olhada, escolhe um. Aí eu olhei assim, esse aqui me chamou a atenção pela capa, sabe? Por ser muito bonito o azul da frente. E, ó, ele é página amarelada por dentro, mas como ele é um livro antigo, ele ainda tem essa fonte que imita um pouco a fonte da máquina de escrever, mas eu imagino que não seja realmente máquina de escrever, mas vocês sabem, livros mais antigos, eles têm essa fonte, né? Livros antigos, eles têm essa fonte característica deles. Eu acho muito engraçado. É meio que a mesma fonte que usava antigamente em todos os livros. E não é uma fonte tão confortável assim. Eu gosto dessa fonte, ó. Eu gosto dessa fonte aqui. Sabe? Eu acho ela bem mais confortável. Mas eu acho também que é um conjunto. É a fonte mais espaçamento das linhas, a qualidade do papel, né? Antigamente, olha o espaçamento das linhas, tipo, quase inexistente, né? As linhas eram muito grudadinhas, o que faz o olho da pessoa que tem um pouco de astigmatismo ficar até vesgo, né? Então, assim, eu que tenho miopia e astigmatismo, quando o espaçamento da linha é muito grudadinho, dá um certo trabalho para ler. Eu tenho que botar um separador assim, ó, pra ir descendo, pra eu não confundir as linhas e ler tudo errado. Mas é coisa de quem usa óculos, né? Hoje eu estou de lente para falar com vocês. Mas é isso, confere lá o resumo desse livro. Amei demais o meu presente, achei lindo, lindo, lindo. Eu amo essa lombada assim de livro antigo, sabe?
Adoro, adoro. E o último livro que entrou para minha estante é a edição do mês de abril da tag Inéditos, tá? Vou mostrar. Tem um livro de unboxing só desse livro aqui, tá? Para vocês. Então, as edições da tag vêm com uma luva, vem com uma revistinha que é material de apoio falando sobre o livro, sobre o autor, e vem o livro em si. O livro é O Beijo do Rio, do Stefano Volpe, desculpe. Aí eu vou ler aqui atrás para contar um pouquinho para vocês sobre do que se trata, ó. Se dependesse dele, Daniel nunca mais pisaria em Ubiratã, a pequena e conservadora cidade no litoral do sul do Rio de Janeiro, onde cresceu. 10 anos haviam se passado desde que cortara contato com todas as pessoas de seu passado e mudara-se para a capital de São Paulo, preenchendo a rotina com sessões de terapia, corridas na Avenida Paulista e o trabalho de jornalista investigativo numa conceituada revista. Mas eis que uma inesperada visita bate à sua porta com um pedido que ele é incapaz de ignorar: investigar a misteriosa morte do melhor amigo de infância, o filho do homem mais poderoso da cidade, um grande líder religioso, respeitado por todos e presente nas memórias mais traumáticas de Daniel. Agora, o jovem jornalista terá de enfrentar medos antigos e trazer de volta à superfície dores profundas que, conscientemente ou não, passou os últimos anos tentando ignorar. Então, é um livro de investigação e eu adoro livros investigativos, né? A julgar depois que li A Garota do Lago, que é um livro, tipo, novo, popular, best-seller, que eu nunca achei que eu ia gostar e que eu amei. Então, assim, já quero. Então, pessoal, é isso aí. Esses são todos os livros que entraram para minha estante esse mês, todos os livros em andamento, todos os livros lidos. Espero que você tenha gostado deste vídeo, que você tenha ficado comigo até agora. Se você gostou, por favor, clique em gostei, dá um like, que isso me ajuda muito. Envie esse vídeo para outras pessoas, que isso também me ajuda muito, sabe? Se você puder gastar um segundinho do seu tempo enviando esse vídeo para uma pessoa, isso já ajudou muito, nossa, me ajudou o mundo, de verdade. Se você conseguir enviar para uma ou outra pessoa além de você, eu agradeço muito, isso vai me ajudar demais, demais, demais. Eu quero chegar até o final do ano aos 1000 inscritos aqui no canal, porque esse marco de 1000 inscritos é muito importante aqui no YouTube, tá? Muito obrigada por ter assistido até o final, se inscreva no canal e a gente vai continuar falando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!